Oi, amados, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Amados, nós vamos iniciar uma série nessa semana a respeito de alguém maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Alguém que se despiu da sua glória, que deixou toda a sua majestade e veio ao mundo para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar uma segunda chance. No domingo agora nós celebraremos a Páscoa e nós não podíamos deixar de falar dessa pessoa incrível que é o nosso Senhor Jesus. Portanto, hoje nós vamos iniciar a nossa série Jesus o Cristo. E nós vamos ler um pouquinho aí, vamos fazer um estudo primeiro sobre Isaías capítulo 9, dos versículos 6 ao 7. Já vai pegando a sua Bíblia aí para você acompanhar junto comigo. E depois nós vamos nos aprofundando um pouco mais sobre coisas, e sobre descrições que a palavra vai nos dando ali sobre o nosso Messias, o nosso amado Senhor Jesus. Hoje eu estava assistindo um vídeo do canal Israel com a Aline, eu gosto de seguir ela, Gosto muito do conhecimento que ela traz pra gente, de toda a sabedoria que ela tem, principalmente por ela falar de Jesus, mesmo que ela não creia em Jesus. Mas, amados, eu fico boba de ver como que os judeus não conseguiram enxergar a verdade sobre Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a cegueira espiritual, se ela estiver predominante, realmente é muito difícil, porque para você enxergar de maneira espiritual, o seu espiritual ele tem que estar sensível para que você possa enxergar como Deus vê e não como o homem vê. E hoje nós vamos aqui estudar um pouquinho sobre algumas características que Isaías vai dar para a gente a respeito do Cristo, do Messias. E aí eu vou lendo algumas coisinhas aqui que eu anotei e nós vamos comentando a respeito disso, tá bom? Bom, primeiramente, amados, o livro de Isaías, ele vem falando de um contexto muito difícil que Israel estava vivendo, de um juízo que estava vindo sobre eles. E aí, quando chega ali no versículo 6 e 7, Isaías meio que interrompe todo o cenário de destruição e ele começa a falar sobre alguém que viria. E é muito interessante, amados, porque eu entendo e eu quero ensinar isso para vocês, que Deus, ele é uma trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas todos eles se resumem em apenas um. Não quer dizer que cada um deles é um, entende? Jesus é um, o Espírito Santo é um, Deus é um. Não. Eles todos formam um, apenas um. E é muito incrível porque quando Deus ele cria um plano mais do que perfeito, que é de enviar Jesus ao mundo, ele dá para ele o nome de filho, E ele fala, o meu filho amado. E Jesus o tempo todo fala, o filho maiúsculo do homem. E é muito incrível porque eu entendo que Deus, ele encontrou uma forma de comunicar-se conosco, sabe? De maneira que nós entendêssemos que Jesus vinha dele. De maneira que nós entendêssemos que, assim como nós não podemos tirar a nossa genética dos nossos filhos, nós não podemos tirar dos nossos filhos aquilo que o nosso corpo, a nossa formação ali, durante o tempo que eles estavam sendo também formados dentro de nós, e através também da colaboração do nosso marido, isso não pode ser tirado do nosso filho. E eu entendo que Deus estava mostrando o tempo todo, meu filho, ele é como eu, não pode ser tirado, não pode ser mudado, não pode ser alterado. Então vamos lá, amados. Já abre a sua Bíblia comigo aí então, como eu disse,
lá em Isaías capítulo 9, vamos ler os versículos 6 e 7, e a palavra do Senhor vai dizer assim: Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante para sempre. O zeloso do Senhor dos Exércitos realizará isso. Uau! É muito lindo, amados. Quando nós paramos para refletir no que a palavra fala de Jesus, minuciosamente, é muito lindo. E hoje nós vamos estudar um dos primeiros atributos aqui, né? Um caráter de Cristo que Isaías vai descrever. E depois, ao longo da semana, nós vamos estudando os outros atributos, assim como nós fizemos na série Deus, Nosso Pai, que nós estudamos que Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é castigo, disciplina e correção. Nós vimos um pouco dos atributos de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco dos atributos de Jesus enquanto ser humano. Para que nós também possamos acreditar que nós podemos ter o que Jesus tinha enquanto homem, e que se ele habita dentro de nós, nós podemos contar com esses atributos que ele tem. Amém? Então hoje nós vamos começar pelo atributo que Isaías começa aqui também dizendo que ele é maravilhoso. Eu sei que em muitas traduções da Bíblia vai dizer maravilhoso conselheiro, sem colocar vírgula entre essas duas palavras, tá? Vai dizer maravilhoso conselheiro direto. Na minha Bíblia aqui tem uma vírgula, ou seja, vai falar que primeiro é maravilhoso, depois conselheiro e por aí vai, né? Então nós vamos estudar dessa forma. Eu acho melhor fazer assim, mesmo que seja maravilhoso conselheiro, mas nós vamos começar atributo por atributo, para que nós possamos absorver esses atributos e para que nós possamos entender melhor. Vamos lá. Aqui Isaías, ele está fazendo uma profecia sobre o nascimento do nosso Salvador, né? E descreve algumas de suas qualidades. Jesus cumpriu toda a profecia e toda a lei, por isso é muito importante a gente conhecê-lo mais profundamente, se dizemos crer nele. Mesmo Jesus seguindo os padrões bíblicos que profetizavam a seu respeito, os judeus, ao contrário, acreditavam que Jesus ele seria diferente, sabe? Os judeus, eles não conseguiam ver de forma ali a forma que Deus estava trazendo. Por exemplo, em Zacarias, vai dizer que ele entrou pela cidade de Jerusalém montado no jumentinho, porque ele era humilde. E no vídeo de hoje mesmo eu vi a Aline falando, né? E ela falando que havia um significado bíblico muito forte para isso. O vídeo que eu vi dela hoje, ela fez um vídeo sobre ontem, né? Sobre o Domingo de Ramos lá em Israel. E ela estava falando que o fato dele ter entrado no jumentinho não era apenas pobreza, não era isso. Mas era uma referência à sua humildade, sabe? Porque os cavalos naquela época, eles representavam poder, guerra, sabe? Eles faziam referência a esse tipo de cenário. E Jesus não, ele pega um jumentinho e ele entra ali com o jumentinho, humildemente, montado, não esperando grandes coisas, porque ele sabia que muitos não criam nele e ele já sabia que ele estava caminhando para a morte. E outra coisa que eu achei muito interessante também, a Aline comentando, é o significado bíblico do jumentinho. Né? Ela conta a respeito dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento.
E Jesus, quando ele fala com os discípulos, olha, vai até a cidade e busca lá um jumentinho, filho de jumenta, que nunca tenha sido montado. Então, o que ele faz? Ele faz algo ali se referindo ao Antigo Testamento, cumprindo algo que acontecia, uma lei que foi imposta ao povo. Se aquele jumentinho não havia sido montado, é porque ele tinha sido separado, possivelmente consagrado. Talvez não consagrado pelo dono dele, mas consagrado por Deus, para levar Jesus até o momento do seu sacrifício por nós. Amém? Então vamos continuar aqui. Em Isaías 9:6 diz que o governo estaria sobre os ombros daquele que viria e traria salvação ao seu povo. Mas a palavra fala de um governo espiritual e eterno, que vai além da compreensão humana. O que isso quer dizer, amados? Os judeus, eles esperavam por alguém que viesse governar e que possuísse e tomasse o governo para que eles se sentissem mais seguros, porque eles eram governados por Roma, né? Roma governava naquela época que Jesus veio duramente, friamente. E ao longo de muitos anos, os judeus passaram nas mãos de governantes muito frios, né? Assim, momentos de escravidão. Foi muito complicado para eles. E aqui, depois de 400 anos, vem o livro de Mateus ali contando sobre a vinda de Jesus. E eles estavam sob o governo de Roma. E Roma, apesar de ter aderido a alguns costumes judeus para os judeus, né, para manter-se ali, vamos dizer, em paz com os judeus, evitando rebeliões, evitando alguns tipos de problema, pelo menos essa era a intenção do governo. Roma extorquia o povo, maltratava o povo, roubava o povo. E o povo esperava por um Salvador que viesse tirar eles dessa condição. Só que Deus não ia tirar do povo uma condição que eles estavam vivendo por consequência dos pecados deles. Porque a palavra diz que tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. E eles estavam colhendo os frutos daquilo que eles semearam. E Deus não nos isenta de colher os nossos frutos. Mas Deus, ele criou um plano para que, apesar de tudo, de toda a maldade e perversidade do nosso coração, nós pudéssemos, além de ter acesso a ele novamente, chegarmos ao arrependimento genuíno e sermos salvos através da fé em Jesus Cristo. Então, Deus, ele formou um plano completamente espiritual. Deus, ele não se voltou em momento algum para as posses terrenas, os cargos terrenos, riquezas. Ele é o dono do ouro e da prata. Foi ele que criou todas as coisas. Só que ele não deu essas coisas para Jesus, até porque tudo já pertence a Jesus. Só que Jesus já veio nos ensinar a simplicidade e a humildade. Os simples herdarão o reino de Deus. Os humildes herdarão o reino de Deus. Mas os soberbos, os altivos, os egoístas, esses não herdarão o reino de Deus. E Jesus o tempo todo, ele prega trazendo as pessoas para esse contexto espiritual, tentando mostrar para elas que as coisas deste mundo, as coisas da carne, não se misturam com as coisas do espírito. São contextos totalmente diferentes, né? E hoje nós veremos e aprenderemos sobre algumas qualidades de Jesus de acordo com Isaías, então, capítulo 9, e a gente vai dar início aí, então, hoje, no versículo 6, nesse atributo aí, que é
o ser maravilhoso. Bom, hoje, amados, quando nós vemos uma representação fotográfica de Jesus, nós vamos ver, né, seja fotográfica, seja através de imagens, seja, enfim, toda representação física que a gente vê de Jesus, de alguma forma, ela se refere a um homem de pele, assim, clara, né, vamos dizer aí, um moreno claro, às vezes até branquinho, olhos azuis, pele lisa e macia, uma barba perfeita, um cabelo maravilhoso, tudo muito lindo. Né? Se refere a um Jesus que você olha e você fica admirada com tamanha beleza e que você se sente desejável por aquilo, sabe? Não estou dizendo, amados, que você deseja o físico, mas eu digo assim que é algo que te atrai. É uma imagem que te atrai, é uma imagem de alguém muito bonito. Nos filmes, né, a gente vê um Jesus ali muito bonito. Nunca vamos ver um Jesus desdentado. Nunca vamos ver um Jesus com um lábio leporino. Como se isso fosse algo feio. Só que o ser humano, ele pinta uma imagem de algo que é bonito e ele mantém aquilo ali. Mas a palavra vai dizer que ele não tem forma e nem formosura. E quando nós viéssemos a vê-lo, não haveria beleza para que nós o desejássemos ou esperássemos algo dele. Vamos ler Isaías, capítulo 53, os versículos 1 ao 3. E a palavra vai dizer assim: Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura. E quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Então, o Jesus que nós vemos hoje, nessas imagens de escultura, em imagens aí feitas por computador, com certeza é muito diferente do Jesus que veio no meio judeu, né? Para os judeus. E quando a gente continua lendo, no versículo 3 vai dizer que ele foi rejeitado, ele foi humilhado, e as pessoas não o reconheceram como Cristo. Por causa de toda essa forma humilde que ele tinha. Ué, mas espera aí. Então, por que Isaías diz que ele seria maravilhoso ou que seja maravilhoso conselheiro? Claro que isso muda o significado, porque se ele é um maravilhoso conselheiro, ele é uma pessoa que aconselha muito bem, que tem uma sabedoria tamanha para dar conselhos. Por isso eu peguei na minha Bíblia aqui, King James, que faz essa divisão, para que nós possamos entender que Deus, ele é completamente espiritual. O significado de maravilhoso é algo ou alguém que causa grande admiração, espanto, ou é dotado de beleza e perfeição excepcionais. Mas, amados, em se tratando de Deus, a beleza de Jesus não vinha do seu tipo físico. De fato, Jesus causou grande admiração nas pessoas. De fato, Jesus causou grande espanto em alguns. Mas não por ser um homem lindo, galã. Ele causou todo esse reboliço por causa dos sinais e maravilhas que ele fazia.
Eu vou até ler o que eu anotei, que eu acho que vai ser melhor a gente acompanhar aqui. Em se tratando de Deus e da maneira como Ele trabalha, a maravilha de Jesus não estava no seu exterior. Até porque Deus fez isso para que o ser humano não viesse adorar a sua beleza e formosura externa, como nós vemos no dia de hoje. Deus não queria que as pessoas ficassem idolatrando uma imagem. Deus queria que as pessoas crescem simplesmente por meio da fé, sem ter que ver nada, sem ter que criar algo. Mas trata-se de uma beleza interior. Uau! Maravilhoso aqui engloba muitas coisas, como o fato dele ser bom, misericordioso, amoroso, perdoador e etc. Maravilhoso aqui engloba todos os atributos dele como sendo Deus, mas também manifestados enquanto homem. Também fala do que ele faria, como milagres, sinais, cura, libertação. Quantas pessoas vinham até ele, não por ele ser lindo e maravilhoso, mas porque sabiam que ele curava, sabiam que ele libertava, sabia que ele fazia coisas que ninguém fazia e tinha um conhecimento que ninguém tinha, uma autoridade diferente de todo mundo. Fala de toda a diferença que ele faria no mundo através da sua sabedoria, paciência e divindade. Olha o que vai dizer lá no versículo 7 de Isaías 9. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim. O que é isso? A expansão do reino de Deus, a expansão da pregação sobre quem Jesus é, porque ele é rei, mas ele é um rei eterno. Ele não é um rei que tem tempo de validade. Ele é um rei eterno, ele continua governando, mas ele governa nos céus. Então, fala de uma majestade que trouxe diferença no mundo. Um reinado que traz a diferença no mundo. Que traz paz para nós. Justiça. Mesmo em meio a tantas tribulações, a gente consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque nós sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas. Fala de um coração puro e santo que não se contamina com o mal. Ele era maravilhoso por quê? Porque apesar de ter vindo como homem, carne pura, porque a palavra diz que ele se despiu de toda a sua glória, não foi de 10% ou 80%, foi de toda a sua glória, então ele veio totalmente em carne, e ele habitou entre nós, no meio de nós, no meio do pecado, ele conviveu com o pecado, mas o coração dele se manteve tão puro, ele era tão separado, porque é isso que a palavra santo quer dizer, separado, consagrado, que apesar de estar no meio do mal, ele não se contaminou com o mal. Fala da sinceridade, da humildade e verdade que ele carregaria. E era isso que ele era humilde, simples e verdadeiro. Ele não contava meias verdades para que as pessoas quisessem segui-lo. Ele não se preocupava em agradar o ego humano, mas em pregar aquilo que era verdade. E mesmo que as pessoas o rejeitassem, dizendo que, assim, quem esse homem pensa que é? Ele é só o filho de um carpinteiro, como os fariseus fizeram. Ele estava aqui para cumprir um propósito e ele se mantinha firme na vontade de Deus. De forma alguma ele estava preocupado com o poder e o governo do pecado sobre as pessoas, mas ele queria
através da verdade e da sinceridade, trazer as pessoas à vida eterna. Fala de uma presença sobrenatural que atrai. Meu Deus, aqueles que realmente viviam uma experiência sobrenatural com Jesus, não só pelo milagre, não só pelo benefício, mas aqueles que realmente reconheciam Jesus como quem ele era, queriam estar perto dele, não queriam abandonar ele mais. Eu me lembro da passagem aonde Pedro pega e fala: Senhor, para onde iremos? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, nós não queremos mais as coisas deste mundo, Senhor. Nós já entendemos que nada do que tem aqui vai nos levar além, vai nos levar para perto de Deus. Nós queremos estar contigo, queremos estar na tua presença, porque só essa presença nos levará rumo à vida eterna. Era uma presença que atraía. As pessoas ouviam falar dele, né? Jesus cura, Jesus... Tudo bem, amados, por mais que muitos viessem pensando, né? Nossa, será que eu vou ser curado? Será que eu vou ser sarado? Será que eu vou ser verdadeiramente liberto? Mas era uma presença que atraía as pessoas e que fazia com que as pessoas crescem. Não era só mais um profeta. Até os próprios fariseus, mesmo sendo tão endurecidos, pensavam e falavam: de onde vem tamanha autoridade? Mas é claro que eles, sendo maus, só podiam pensar no mal. Vem de Beelzebu. Ele faz isso tudo aí pelo poder do maligno, porque eles eram malignos. Maravilhoso, porque mesmo sendo em forma de homem, nada e nem ninguém foi capaz de corromper a sua divindade e caráter. Maravilhoso, porque ele nos ensinou que nós podemos vencer o pecado. Maravilhoso, porque ele foi diferente de tudo que já habitou nesse mundo. Maravilhoso, porque apesar da nossa fragilidade, da nossa tendência maliciosa, ainda assim, ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, mesmo conhecendo a nossa pouca fé ou a nossa falta de fé. Maravilhoso, porque ele via em nós algo que nós muitas vezes não somos capazes de ver. Maravilhoso, porque enquanto ele estava lá na cruz, pendurado naquele madeiro, sofrendo, chorando, agonizando, ele ainda orou e clamou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Maravilhoso, porque ele não olhava para a dor dele, mas ele era totalmente capaz de entender a dor dos outros e comprar essa dor, sabe? E comprar essa dor. Maravilhoso, porque ele incluiu pessoas que foram totalmente excluídas da sociedade, como leprosos, a mulher do fluxo de sangue e tantos outros, cegos que eram tratados como mendigos, paralíticos. E Jesus trouxe essas pessoas e até mesmo nós, mulheres, porque a mulher era tratada como um lixo e hoje ainda em alguns lugares continua sendo. E Jesus trouxe inclusão feminina, não feminismo, tá? Isso é diferente. Mas Jesus mostrou que a mulher também foi feita à imagem e semelhança de Deus e ela também tem um valor sobrenatural, é uma joia rara, um vaso frágil. Jesus, ele trouxe uma visão de mundo que ninguém foi capaz de trazer.
de forma espiritual. Porque nós estamos habitando nesse mundo, mas imagina uma casa, amados. Aqui, tá, você vê a estrutura da sua casa. Mas o que faz a sua casa verdadeiramente funcionar? A água que vem pelos canos que você não vê. A energia que passa pelos fios que você não vê. A comida que chega até o supermercado, que muitas vezes você não vê nem como ela foi plantada, nem como foi colhida, nem como foi tratada, você não vê. E a nossa vida espiritual, ela é a mesma coisa. Nós habitamos nesse mundo, esse mundo é a nossa casa e nós vemos só a estrutura, mas não vemos o que está por trás disso tudo nos mantendo vivos. Porque a palavra diz que existe uma guerra, uma batalha todos os dias em prol da nossa vida. O bem contra o mal. Todos os dias. Nós não vemos. Mas nós sabemos que existe. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados, potestades e hostes malignas que lutam o tempo todo para nos desanimar, para nos desmotivar, para nos jogar no chão, nos causar depressão, ansiedade, medo, pânico, tristeza, culpa e nos impedir de chegar a ter uma vida abundante como Jesus nos prometeu. Maravilhoso, porque como Ele não há nenhum outro. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus como Jesus. Alguém que nos ensinou a orar. Alguém que quebrou sofismas, paradigmas. Que nos deixou, amados, mesmo sendo falhos e pecadores, um manual de vida. Para pelo menos a gente tentar fazer o que é certo. Alguém que falou assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, se virem. Não. Não. Alguém que disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci por vocês. Alguém que disse, olha, no mundo vocês vão passar por tribulações, vocês vão ser perseguidos, mas permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Alguém que quando a tempestade se levanta, não vira as costas e sai andando. Mas é alguém que quando a tempestade se levanta e quando nós achamos que não vamos dar conta e começamos a afundar, ele estende a mão para nós. Maravilhoso. E se nós formos falar de tudo que Jesus é, só nesse primeiro atributo, para dizer o porquê Deus usou Isaías para descrever Jesus dessa forma, nós vamos ficar aqui o dia inteiro para falar, mas isso é um resumo de quem Ele é, para que quando chegue no domingo, sabe? Mesmo que você esteja dentro da sua casa aí, você não celebre a um coelho, mas você celebre aquele que deu a única vida que ele tinha por você. Que foi lá no profundo do inferno, pegou a chave do inferno, venceu a morte, ressuscitou por nós. Como podemos celebrar alguém que nós não conhecemos, mas só ouvimos falar? Eu acho muito incrível quando Isaías fala com Deus e ele fala lá no capítulo 53, né? Deixa eu voltar aqui. Ele fala, em algumas traduções diz assim, ele começa falando assim, Senhor, quem tem acreditado em nosso relato ou na nossa pregação, né? E a quem é o braço do Senhor revelado?
Isaías ora perguntando: Senhor, quem vai crer? Quem creu? Já que ele não tinha formosura alguma, ele seria desprezado, rejeitado dentre os homens, um homem de dores, familiarizado com a tristeza, do qual nós viraríamos as costas para ele. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Quem era ele? Era muito pouco perto daquilo que eu esperava de um Deus tão poderoso. Ah, mas eu nunca virei as costas para Jesus. Amados, nós viramos as costas para Jesus todos os dias em pequenas atitudes. Mas ele não nos abandona, ele não nos rejeita e não nos deixa só. A palavra vai dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho, e ainda que ela se esquecesse, eu, o Senhor, jamais me esqueceria de ti. Eu jamais vou te abandonar. E Jesus, foi tão maravilhoso, tão perfeito, que a palavra vai dizer que ele não poderia mais ficar aqui com a gente, né? Ele fala com os discípulos: olha, convém que eu vá. O meu tempo aqui, o que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz. Eu já concluí o meu propósito aqui. E convém que eu vá agora, porque eu preciso consumar aquilo que eu iniciei. Eu preciso consumar. Eu me lembrei de quando Deus me deu um louvor que eu amo muito. O nome dele é No Madeiro Foi Consumado, eu já coloquei ele aqui no canal. E ele falou com os discípulos: eu preciso ir, mas calma. Porque eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai. Ou seja, ele foi para o Pai porque ele viveu aqui entre nós, ele viu, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si nossas fraquezas, tudo ele tomou sobre si. E quando ele chega para o Pai, ele clama, ele roga, pedindo: Pai, envia-lhes um consolador. A dor naquele mundo é tamanha a rejeição, a culpa, a arrogância humana, o desprezo, e dói, Pai, dói. Chega a ser insuportável. É uma angústia tão grande. É um condenando o outro. É terrível, Pai. Envia-lhes então um consolador. E Jesus foi e preparou tudo para nós e enviou para nós o Espírito Santo. Não para caminhar ao nosso lado, não para andar sobre, nem atrás, mas para habitar dentro. Porque Jesus reconheceu e falou com Deus: Pai, se não for assim, eles não vão suportar. O mundo está totalmente corrompido. Uau! Você quer alguém mais maravilhoso do que alguém como Jesus? Me apresente alguém que seja superior. Então, amados, como eu disse, essa semana nós vamos prosseguir nessa série falando um pouco sobre esses atributos, falando mais da palavra de Deus para a gente aprender mais sobre quem Jesus era, mas quem ele continua sendo, porque o governo dele é eterno. Aonde ele está, a traça e a ferrugem não corrói. O ladrão não pode roubar, ele não pode invadir. Ele governa com justiça, com amor e compaixão. Amém?
Então continuem comigo aí durante essa semana para aprender um pouco mais sobre o nosso Jesus, para que nós possamos desenvolver e aumentar cada vez mais esse amor que nós temos por Ele, essa fé, para que nós, amados, como eu disse no último vídeo, possamos acrescentar mais na nossa fé. À medida que nós estamos descobrindo mais sobre quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele vai fazer ainda, porque eu creio que logo Ele vai bater aí, as portas dos céus vão se abrir e Ele vai voltar. Ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar aqueles que creram nele de todo o coração. Eu creio. Então nós precisamos conhecê-lo mais. Por que vamos esperar esse dia? Por que já não vamos nos preparar para nos encontrar com um noivo perfeito, imaculado? Se nós também precisamos ser assim. A palavra diz que o noivo vem buscar uma noiva, que é a igreja, que esteja totalmente adornada, preparada para o dia do casamento, que seja limpa, pura, imaculada, livre de qualquer tipo de mancha. E a única forma de nos mantermos assim é através da palavra de Deus, que nos purifica. Amém? Até o próximo vídeo então, se Deus quiser. Amanhã, terça-feira, vamos estar aqui para o segundo vídeo da nossa série Jesus, o Cristo.